Ufa. Agora ia ter mais, amém? Se assente aí, agora ia ter mais um pouquinho de busca do Espírito Santo, aquilo que você já tem feito em casa. Amém? Aquilo que você já tem feito nos seus devocionais, aquilo que você já tem feito no seu secreto. Em nome de Jesus. Faça, querido, apresente aqui na igreja aquilo que você apresenta na sua casa para Deus. Amém? Porque é lá que Ele te recompensa. É lá que Ele te vê, é ali que Ele, sabe, Ele olha ali, olha a sede, olha a fome, olha o meu filho está me desejando, o meu filho está me procurando, amém? Assim como Ele procurou Adão e Eva no jardim do Éden, nós devemos procurar a Deus, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você, que não vem de mim, vem de Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Jesus nos ensinando agora através das parábolas. Peço que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Como é que foi o seu domingão? Seu almoço? Churrasco? Amém? Lasanha? Pastor, ovo. Glória a Deus. Pastor, não comi. Mas porque preguiça, está amarrado, em nome de Jesus, sai demônio da preguiça. Né? A Bíblia diz que o preguiçoso tem preguiça até de levar a comida na boca. Está repreendido. Se você tem preguiça para comer, meu irmão, você vai ter preguiça para vencer. Não vai ter disposição para vencer. Vai vir tentações e você vai perder. Nós não estamos aqui para perder, nós estamos aqui para vencer e vencer. Acharam? Essa aqui é a segunda parábola que Jesus contou. Como eu disse semana passada, no capítulo 13, há 7 parábolas. Essa é a segunda. Nós vamos ler e Jesus vai explicar. Amém? Não vou precisar explicar muito não, tá? Eu vou ler, Jesus explica, mas Deus me falou algo abençoado. Amém? Para alertar, para despertar. Em nome de Jesus, eu creio. Olha o que diz aí no versículo 24. Propôs outra parábola. Jesus, a partir do momento que ele terminou de pregar a parábola do semeador, ele começou outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ataiai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora pula para o versículo 36 que Jesus vai explicar. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio e do joio do campo. Lembra de domingo passado que eu falei a respeito sobre a diferença entre a multidão e os discípulos? A multidão queria saber do quê? Da multiplicação do pão e do peixe. A multidão queria milagre. A multidão queria o sobrenatural, as maravilhas, os prodígios.
mas os discípulos queriam entendimento. Os discípulos queriam conhecimento, e é isso que diferencia o nosso coração para o interesseiro. O Filho de Deus, os discípulos de Deus, os amigos de Deus com os interesseiros. Tem pessoas que só se interessam pela manifestação do poder de Deus, pelos milagres, por aquilo que Deus pode lhe proporcionar. Mas os discípulos buscam entendimento, prosseguir e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? E aí Jesus, ele explica, versículo 37, e ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, no mundo, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse isso, há dois tipos de filhos. Filhos do reino e filhos do maligno. Filhos de Deus e filhos do diabo. Simples assim. Quando Deus criou o homem, colocou Adão e Eva, veio o inimigo e semeou o joio, a desobediência. O Satanás veio ali no ouvidinho de Eva e disse assim, você não pode comer dos frutos. A Eva, eu posso comer de todas, menos aquela ali, do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que no dia que eu comer, eu vou morrer. Mas Satanás, astuto, disse, não é isso. Ele bem sabe, Deus sabe, a serpente disse isso, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Então Satanás semeou uma palavra. Deus deu uma palavra e Satanás também semeou outra palavra. E é assim que o Satanás vai semeando o joio no coração do ser humano. Deus dá uma palavra de vida, Satanás dá uma palavra de morte, que é o pecado. Satanás levou Eva e Adão a pecarem, a desobedecerem. E a partir desse dia, o que acontece? Há filhos do maligno e há filhos de Deus. Há os que obedecem e os que não obedecem. E aí, vem comigo no versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está explicando para nós hoje que há os filhos do diabo e há os filhos de Deus. Há o joio e há o trigo. Hoje aqui nessa noite tem trigo. Eita, então só tem joio, meu Deus. Tem trigo aqui nessa noite, igreja? Mas também tem joio. Não sou eu que classifico, tá? Tem trigo aqui? Tem. Tem joio aqui? Tem. E na parábola, que aqui vai ser a aplicação espiritual, porque Jesus já explicou. Acredito que você não tem dificuldade de entender o que Jesus falou.
O que semeia a semente é Jesus. A palavra, quem recebe a palavra, se torna filho do reino, filho de Deus. Quem rejeita a palavra se torna filho do diabo. Quem vive na mentira, quem vive na luxúria, quem vive na cobiça, quem vive na prostituição, quem vive na imoralidade, quem vive nos vícios, quem vive uma vida promíscua é filho do diabo. Mas na parábola não há como o joio, não há como o joio se transformar em trigo. Mas por que o joio foi semeado no meio do trigo? No versículo 25, coloca na tela aí, mas dormindo quem? Os homens. Eu acredito que dentro desse tempo que você está no Evangelho, você já recebeu a semente de Cristo, a semente da palavra que é viva, a boa semente. Só que se você dormir no seu casamento, com seus filhos, com a sua família, com a sua vida espiritual, vem o inimigo e joga o quê? O joio. Pensamentos. A semente de Deus é que você fique casado até que a morte o quê? Mas a semente do joio é o quê? Você não está feliz. Separa. Você já não tem mais compatibilidade de gênero. Separa. A semente do joio é: você não vai conseguir, você não tem capacidade, Deus não te ouve, Deus te abandonou, Deus virou as costas para você. Mas a semente de Deus é: vem, confesse os seus pecados, se arrependa, eu sou fiel, eu sou justo em perdoar. Mas eu não posso dormir, porque o diabo vem e lança a semente da dúvida. Porque o justo viverá pela fé, o justo anda de fé em fé. A nossa vitória é a fé, e a fé é a nossa vitória. Mas o diabo vem e semeia o joio, a dúvida. Está demorando. Por que outros chegaram depois e já alcançaram o milagre? Por que outros chegaram depois e já alcançaram a bênção? Meu irmão, não seja guiado pelas coisas materiais. Não permita ser guiado pelas coisas deste mundo. Na sexta-feira eu falei aqui, e repito novamente: se você confiar em Deus, na palavra de Deus, você já é um vencedor. Não importa se a sua família, e vai dizer, você está 10 anos, 15 anos, dando dízimo naquela igreja, e você até hoje nunca comprou um carro. Já era para você estar de carro novo, já era para você ter pelo menos uma moto, seu infeliz. Mas você é besta, você é bobo, você fica dando dinheiro naquela igreja. São setas, são sementes que o maligno vem para lançar no nosso coração. E se eu estiver dormindo, eu caio. São setas que o inimigo vem, você não vai conseguir pagar o aluguel esse mês, você não vai conseguir comprar o botijão de gás, você não vai conseguir comprar isso, pagar aquilo. E muitos recebem essa semente e duvida da providência de Deus. Deus fala que cura, e o diabo vem e diz: olha, esse aí não tem jeito. Meu irmão, enquanto você tiver fôlego de vida, creia que Deus cura. Creia que Deus cura, creia. Se Ele vai usar o remédio, se Ele vai usar um bisturi, se Ele vai usar uma cirurgia, não importa. Deus é Deus.
Mas vem o inimigo e semeia a dúvida. E a dúvida é a mãe da incredulidade, porque ela é a porta. A pessoa começa a duvidar, logo o coração se endurece. E isso foi a semente do joio, do inimigo, do maligno. Dados inflamados, que somente são apagados com o escudo da fé. Está lá em Efésios 6,16. Vem a palavra que o diabo, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não foi perdoado. Você tem que ter uma palavra no seu coração, dizer, eu confessei, eu abandonei, e Jesus disse, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e abandona o seu pecado, ele recebe e alcança a misericórdia. Mas o diabo vem com joio para jogar o seu passado, para jogar condenação. Mas quem está em Cristo Jesus, não há condenação. Só que se você não tem a palavra de Deus, que é o escudo, se você não tem fé na palavra de Deus, o joio consegue crescer. Aí a pessoa está dentro da igreja, ela crê no momento que está aqui na igreja. Quando chega em casa, já não crê. Quando vê a realidade, as circunstâncias que estão à sua volta, ela duvida. Pastor, o senhor está nervoso? Não. Acho que você deu para entender essa parte, né? Não durma. Desperte, ó, tu que dorme. O que é dormir? Meu irmãozinho, olha, você tá frio espiritualmente, vem sexta-feira. Parece que só tem demônio na vida dos outros. Meu irmão, o demônio está nosso derredor 24 horas, colocando ansiedade, depressão, angústia. Quarta-feira da Sagrada Família, nós estamos aqui clamando pela nossa salvação primeiramente e pela salvação da nossa família. Pastor, ultimamente eu tenho andado triste, amargurado, mas por quê? Por que essa tristeza? Se a palavra de Deus diz que quem está na presença de Deus existe abundância de alegria. Se você lesse Tiago, lembra que eu mandei o mês passado você ler Tiago? Tiago nos ensina, alegrai-vos em meio à tribulação. Semana passada eu falei sobre isso, se Jesus ele é suficiente, se ele é a fonte da sua alegria, a fonte da sua felicidade, meu irmão, você tem que ter esse contentamento. Ah, pastor, mas nós não somos robô do Elon Musk. Não, não somos. Temos sim sentimentos. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que me conectar mais e mais com a palavra de Deus. Ler, ouvir. Em vez de perder tempo com tantos memes que há na internet, também perca tempo. Tempo não, invista tempo em ouvir palavras que vai te fortificar, que vai te fortalecer, que vai te permanecer como um atalaia. O atalaia fica sobre a torre, fica atento. Você vê que o inimigo quer agir no seu casamento, com frieza no casamento, está repreendido em nome de Jesus. Querendo trazer o seu filho com rebeldia, desobediência, imoralidade para dentro de casa, está repreendido em nome de Jesus. Você está atento. Mas, muitas vezes, a esposa, o marido, o pai, a mãe, só vai ver o joio depois que o joio cresce. Ela não vê o inimigo jogando. Ah, não, isso é natural. Isso é coisa de adolescente, é fase, ele não quer estar na igreja. Ah, isso é fase, é que ele quer conhecer coisas novas. Isso é joio. É semente do inimigo. Ah, mas ele tem que decidir pelas suas próprias decisões. Sim, ele tem. Mas enquanto você for pai e mãe, ele viver debaixo do seu teto, você tem que ser influenciador. E não é brigando, é sendo exemplo. Mamãe e papai têm prazer de ir para a igreja.
Mamãe e papai, antes das 6 horas, já está tomando banho, já está se arrumando, já está passando. Mas não, ele vê papai e mamãe só chegando às vezes atrasado na igreja. Ixi, eu falei. Não posso cobrar não, porque o pastor aí de uma igreja falou que se eu falar isso, eu vou ficar sem membro da igreja. Amém? Estava tão boa a mensagem, né? Que seu filho, sua filha, seu cônjuge, seu parente, sua irmã, seus vizinhos vê. Que ele vê. Aí, no versículo 27, diz assim: os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem tão joio? 28, e ele diz: o inimigo é quem fez isso. Olha aí a resposta para tantas perguntas. Por que tem tanta maldade nesse mundo? Pastor, por que acontece tanta coisa ruim? O inimigo, o pecado, a consequência do pecado, a consequência da desobediência. Aí, os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arranquemos e arrancá-lo? Porém, ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o quê? O trigo com ele. E aqui foi rema. Uma palavra agora, lendo isso aqui, me despertou uma pergunta: por quê? Claro que a resposta está bem aí, né? Por que Deus não quer que arranque o joio? Primeiro a gente tem que entender, nós somos os servos, que está perguntando para Jesus, por que não arranca logo? Porque nós temos um sentimento de vingança, de justiça. Por que antes de um pedófilo abusar de uma criança, o Senhor não dá ali um infarto nele? Porque antes de alguém matar alguém inocente, por que ele não morre? O Senhor não mata ele no meio do caminho? Por quê? Por que o Senhor não arranca logo o assassino, o adúltero, o ladrão, o estelionatário? Ia falar à esquerda. Por que o Senhor não arranca logo? Aí eu entendi, e o Espírito Santo falou: por que ele não arranca o joio? E às vezes o joio está dentro da igreja. Como eu disse, há trigo e há joio. Por que ele não arranca? Porque ainda há trigo vivendo como joio. Às vezes tem pessoas que vêm comigo e falam assim: pastor, mas fulano errou, o senhor não vai fazer nada não? Eu falei: vou. Maior do que minha justiça é a justiça de Deus. Sofri umas perseguições, tomei uma decisão. Quando eu ia arcar com essa decisão, a palavra de Deus veio: Tiago, a vingança pertence a Deus. Na minha ira não se manifesta a justiça de Deus. E não era sobre a justiça sobre a outra pessoa, não. É a justiça de Deus na minha vida. Deus não opera justiça na minha ira, na minha revolta, na minha ignorância, na minha indignação. Deus não opera a sua justiça. E aí a gente entende a graça. Aqui na história, na parábola, texto, joio não se transforma em trigo. Não tem como. Parece, mas não é.
Até outra mensagem que poderia se encaixar muito bem, né? O joio é aquela pessoa que vive só de aparência. Não ganha uma alma para Jesus, não sai para evangelizar, não fala que é de Deus, vive como qualquer outra pessoa do mundo. É triste uma pessoa que vive assim. Mas deixa eu voltar para o meu foco aqui. Dentro do texto da palavra, o joio não se transforma em trigo. Mas na vida real, a porta da graça está aberta para um trigo que vive como um joio. Por isso que ele não arranca o joio para não prejudicar o quê? O trigo. Vou repetir. Há trigos que estão vivendo como joio. E a porta da graça está aberta. A porta do arrependimento está aberta. Por que ele ainda não arrancou? Em 1 Pedro diz que ele é bondoso e misericordioso. E ele está dando tempo para que muitos se arrependam. Então, que nós não venhamos se tornar como esses servos do pai da família, sendo justiceiro. Já era para ter saído da igreja, já era para ter saído do altar, já era para ter saído de obreiro, já era para ter saído como pastor, não sei nem o que esse cara está fazendo ainda dentro da igreja. Não sei que nem que essa fofoqueira, esse mentiroso, esse caloteiro, esse pó que está dentro da igreja. Não somos nós. Quem julga é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí vem a resposta: por que Deus não faz nada? Aí vem a resposta de tantas perguntas. Meu Deus, olha que tanto de escândalos. Olha que tanta coisa feia acontecendo dentro das igrejas, não somente brasileira. Em todo mundo, meu irmão. Mas está lá no versículo 41, o que ele vai fazer? No versículo 41 diz: e mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa o quê? Escândalo. E cometem o quê? Iniquidade. Senhor, Senhor, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Mas nós expulsamos demônio em teu nome, curamos em teu nome. Afasta-se de mim. Eu não vos conheço. Vós que praticais o quê? A iniquidade. Não precisamos nos preocupar. O que eu preciso é me preocupar com a palavra de Deus viva e eficaz que tem que estar queimando no meu coração. Romanos 12 nos ensina: sedes fervorosos. Eu não posso ser guiado por homens e estar em cabrestos. Eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Nós estamos, sim, debaixo de uma hierarquia que vem de Deus. Ele deu à igreja apóstolos, ele deu mestres, deu pastor, deu profeta, deu evangelista. Só que ele também deu o Espírito Consolador, que é o próprio Deus que habita em mim, que tem que habitar em você. Que eu sei que há muitos aqui o Espírito Santo já habita. Ele te guia. É Ele que te, sabe, é Ele que te chama para ler a Bíblia, é Ele que te chama para orar, é Ele que te chama para jejuar, é Ele que te chama para estar na igreja, é Ele que te chama para viver uma vida de santidade. Aí talvez você diga assim: pastor, Ele nunca me chamou. Então, pode ser um sinal que o Espírito de Deus ainda não está dentro de você. É aonde você tem que ter fome, sede. O que eu estou falando aqui é besteira, né, igreja? Queria tanto estar pregando uma palavra motivacional para você. Você queria? Essa semana vai ser uma semana de sucesso, amém? O céu está abrindo.
na sua vida. Glória a Deus. Estou vendo a chave de um carro novo. Amém? Ó, um anjo acabou de... desceu ali, do ladinho ali, né? É isso que enche a igreja, né? É isso que deixa o coração de muitos felizes. Você vai prosperar. Irmão, você trabalhando, sendo honesto, digno, sabe, de caráter, buscando aprender, a crescer, buscando ouvir conselhos. Você vai prosperar. Deus vai te dar o sustento. Tá aí. Por que Deus não permite arrancar o joio? Porque há muitos trigos que estão vivendo como joio. Eu anotei aqui, ó. Deus, eu já falei que Deus é longânimo, né? Deus pega o enganador, que era Jacó, e muda o nome dele para o quê? Israel. Deus pega Paulo, que era perseguidor, e transforma ele em o quê? Em um apóstolo de Cristo. Ele poderia apenas o quê? Dar um infarto no Paulo. Pronto, acabou a perseguição. Mas não. Paulo era um trigo que vivia como um joio. Ele acreditava que tudo aquilo que ele acreditava era de Deus, mas era tudo aparência. Tudo aparência. Cristo ensinou o que era viver verdadeiramente para Deus, ao ponto de dizer assim: eu considero tudo que eu aprendi como esterco. Tudo. Então, igreja, eu vou finalizar aqui. Não seja um trigo vivendo como joio. E não seja um joio. Não endureça o seu coração. A ceifa está próxima. O fim do mundo está próximo. A nossa senha pode estar próxima. Alguém sabe a hora que vai morrer aí? Então eu não posso ser um religioso. Eu não posso ser frio. Aquele que está em Cristo Jesus se torna uma nova criatura. Mas parecia que às vezes no mundo tinha mais alegria do que na igreja. Na hora de louvar, na hora de adorar, nem bate palma. Mas quando era no forró, meu irmão, o suor pingava, menino. Mas quando manda para a direita... Oh, que é direita ou esquerda, gente? Eu errei, né? A direita é para cá mesmo? É quando eu erro, eu acerto. Amém. Vai para a esquerda. Não é nova criatura. Novo homem, nova mulher. Se eu era triste, hoje eu sou feliz. Se eu era ignorante, hoje eu tenho mansidão. Essa é a mensagem, tá? Totalmente diferente com o que o Senhor falou pela manhã. Mas é uma palavra direcionada. Uma palavra direcionada. Não permita o inimigo semear no seu coração. Eu não vou voltar mais nessa igreja, pastor. Só falou coisas aí que eu não aceito. É o inimigo semeando. Amém? Vou falar aqui de alguns pensamentos que o diabo lança na nossa mente. Siga o seu coração. Seja feliz. Faça aquilo que te faz feliz. Isso é joio.
No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos ensina que o nosso coração é enganoso. Jesus nos ensina que o nosso coração é inclinado à prostituição, à avareza, ao adultério, ao homicídio, ao roubo. Quem disse isso foi Jesus. Se eu for guiado segundo o meu coração, eu vou só me afastar do Senhor. Se esse casamento, o pensamento do mundo é, se você casar, não tem problema não. Se não deu certo, separa. Às vezes pai e mãe dá esse conselho. Ó, filha, ó, a casa de papai e de mamãe sempre vai estar aberta, tá? Não. O pensamento de Deus é até que a morte o quê? Separe. Claro que tem algumas exceções, meu irmão, que não é no nosso contexto da mensagem, mas a vontade de Deus aqui é que o homem e a mulher se unam, se tornem uma só carne, frutifique, cresça, faça... Bem popular aí a terra aí. Mas a semente do joio é o quê? Ela não te ama mais. O que você não tem em casa, vai procurar na rua. Vai procurar lá na luz vermelha. Vai procurar lá na esquina, lá. Semente do joio. Você merece ser feliz acima de tudo. Aos conselhos. Você merece ser feliz acima de tudo. Parece autoestima, mas é idolatria. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra não é sobre nós. É sobre Ele. Tudo aquilo que eu busco realizar para a minha própria realização, se não há uma motivação que seja para a glória dele, é idolatria. Se você ainda não leu o livro, um conselho da parte do Espírito Santo, a raiz exposta do pecado. Eu tenho uma ali, eu te dou se você querer. Te dou, você não precisa nem pagar, eu te dou. Tenho alegria de você ler esse livro. Ali resume qual foi o pecado de Lúcifer. Eu sou melhor do que Deus. Eu posso ser Deus. Então, quando você pensa em você, você está colocando você acima de Deus. Falei pela manhã, essa pergunta faz tempo que eu não faço. Entre você ser feliz e ser obediente, o que Deus quer que você seja? Entre você ser feliz e você ser obediente, Ele quer que você seja o quê? Obediente. E eu disse pela manhã, é impossível a pessoa viver uma vida de obediência e ser infeliz. Vou repetir, é impossível a pessoa viver uma vida de obediência a Deus e ser infeliz. Ela só se torna infeliz. Ela só se torna infeliz se ela não tem prazer na palavra de Deus. Ela só se torna infeliz se ela não tem alegria em servir a Deus. Servir a Deus com alegria. Porque a pessoa que serve a Deus somente por servir, ela se frustra, ela se decepciona. Mas quando a pessoa serve a Deus com alegria e com fervor, meu irmãozinho, ela é feliz. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quando nós fazemos a vontade do Pai, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele nos fortifica. Quando eu faço a vontade de Jesus, a minha alegria é completa. E aí, meu irmão, se você está agora, nesse momento, debatendo comigo, pastor, mas eu sou infeliz. Volte o seu coração a ter prazer na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus, porque Ele quer o seu coração alegre. E se você fizer Ele a sua fonte de alegria, meu irmão, você nunca vai ser infeliz. Ah, ela não me ama mais. Mas eu sei que Deus me ama.
Ah, ele não me ama mais. Mas eu sei que Deus me ama, ele é suficiente. Ah, me mandaram embora. Deus é suficiente. Ah, eu estou doente. Deus é suficiente. Não leio a Bíblia, mas Deus fala comigo do meu jeito. Parece intimidade, né? Nossa, Deus fala com ela, né? Face a face. Outro Moisés no mundo, né? Eu não leio a Bíblia, pastor, mas olha, Deus fala comigo. Às vezes eu estou cozinhando aqui, eu sinto assim, meu coração dá um arrepio, Deus falando comigo, e Ele fala, meu irmão. Só que se você não tem também não tem uma vida de leitura, cuidado, que o inimigo de Deus também fala. Sim ou não? O inimigo de Deus também fala. Satanás falou no coração, falou com Eva. Então, a Bíblia é o centro. E aonde eu vou comparar o que é verdadeiro? Porque o joio, coloca aquela imagem lá, o joio parece com trigo, olha aí, ó. O joio parece. Como eu disse, às vezes uma palavra de Deus, há pessoas que usam a palavra de Deus para enganar. É um estelionatário da fé. E é esses que serão, aparta-se de mim, vós que pratica a iniquidade. Usam textos fora de contextos para manipular. Aí, parece. Mas não é. Não é. Umas vezes, meu irmão, vem eu já vi gente abandonar o chamado. Abandonar o chamado. Abandonar o chamado. Porque ouviram um conselho de um amigo. De uma amiga. Ouvir um conselho de um amigo, Deus sabe até onde você pode suportar. Ele vai entender você abandonar. Ele vai entender você entregar o uniforme. Olha né? Parece até que ele se preocupa, né? A pessoa, né? Essa amiga não, tem que incentivar. Se é de Deus, Deus é contigo. Deus é o Deus do impossível. Qual é a luta que você está passando? Deus é fiel, Ele vai te honrar. Mas o amigo e a amiga, assim como Pedro, né? Jesus está falando, eu vou ter que ser pendurado no crucifixo lá, eu vou ter que ser pendurado no madeiro. E Pedro começa, mestre, não faz isso contigo não, tenha compaixão, não morra não vá para Jerusalém não. O que Jesus falou para Pedro? Alguém lembra? Afasta-se de mim, Satanás. Então, o conselho para você retroceder do seu chamado não vem de Deus, vem de Satanás. E aquela pessoa pode até parecer trigo. Pode até parecer trigo. O pastor Carlos fala direto com os pastores. É engraçado que tem pastores que aconselham você sair do ministério, mas não sai. Sei não, tá todo mundo saindo, eu acho que eu vou sair. Eu também estava com esse pensamento. Rapaz, você tem grande capacidade, você tem um grande potencial. Não, você lá fora você vai arrebentar. Lá fora você vai prosperar. Só que o cara não sai. Aconselha o outro a sair, mas não sai. É como os fariseus, sepulcros caiados, né? Que impedia o povo de Deus entrar, eles não entravam e nem deixavam os outros entrar. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que vigiar, porque o meu último aqui, né? Não, tem outro aqui. Já orei muito, agora não adianta mais. Parece até realismo, parece até racional. Pastor, já orei tanto. Mas a frase, não tem como mais ajudar alguém que não quer ser o quê? Ok, ajudar é uma coisa. Agora orar é sem cessar.
Ajudar, eu entendo, meu irmão, que eu também não vou ajudar porque ele não quer ser ajudado. Mas orar, interceder, pedir Deus, dê longanimidade, Deus, seja misericordioso, Deus, faça que as escamas caiam. Eu tenho que continuar intercedendo. Não adianta mais orar por esse menino, não adianta mais orar por esse homem, não adianta mais orar. Não adianta. Se não adiantasse, eu não estava aqui hoje. E quantos conselhos minha mãe ouviu para me internar numa clínica de reabilitação de drogados? Mas ela orou, ela jejuou. Adiantou. O último. Deus não vai me usar. Tem gente melhor. Deus não vai me usar. Tem gente melhor. Parece ser humildade. Parece ser o que? Humildade. Então tem muito mais pessoas capacitadas, pastor. Tem muitas pessoas melhores. Parece humildade, mas pode ser incredulidade. Ela não crê que Deus pode usá-lo. Ele não crê que Deus pode usá-lo. Ela não crê que Deus pode usá-la. Porque se acreditasse, diria: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Procurei um que se colocasse diante da brecha e não o encontrei. Ezequiel. Quem eu enviarei ao norte? O profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Mas purifica os meus lábios. Eu sou um homem de lábios impuros. Moisés, manda outro. Eu não sei falar. Minhas palavras são pesadas. Deus, quem é que deu a boca? Quem é que deu a língua? Quem é que dá as palavras? Parece ser humildade. Dizer não, tem muito, mas não, é incredulidade disfarçada. Ou está fugindo. Como Jonas fugiu. Deus fala, mas foge. Deus fala, mas foge. E às vezes fica de trás de uma desculpa, de uma justificativa. E aquele que pega o seu talento, aquilo que Deus deu, e enterra, é o que diz, também será levado pelo mesmo lugar aonde haverá choro e ranger de dentes. Parece ser, mas não é. Você esquece que Deus pega as coisas loucas para confundir o quê? Nem era para eu estar aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente melhor do que eu. Eu erro palavras que as pessoas ficam assim: como que o senhor erra sendo pastor? Quando eu me apresentei ao ministério, me mandaram ir trabalhar. Quando me apresentei para o ministério, olharam para mim e disseram assim: teu olhar é estranho. Você tem um olhar estranho. E aquilo ficava no meu coração, um olhar estranho. Por que eu tenho um olhar estranho? Mas eu busquei em Deus. Busquei libertação. Eu falei: Senhor, tira esse olhar estranho de mim. Me liberta. E a mesma pessoa que me disse que eu tinha um olhar estranho, no mês de abril, me ligou e disse assim:
Você tem um olhar hoje de uma pessoa que está vivendo no primeiro amor. A mesma pessoa, o mesmo pastor que disse: você tem um olhar estranho. Falou: Gilson, hoje você tem um olhar de um pastor, de um homem que está vivendo o primeiro amor. Não deixe matarem o primeiro amor que está no teu coração. Eu já disse isso aqui. Isso aqui não é para te emocionar, não, é verdade. A Jaque, a sobrinha do pastor Guido, ficava lá onde está o irmão Adriano e a dona Luzia rindo de mim. Rindo. Teve cultos que eu chorei. A lágrima desceu. Não tinha capacidade. E ainda não tem. Então não pense que por meras palavras que parece ser humilde, mas o que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que eu vou dizer? O que eu vou ensinar? Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida é um testemunho do Evangelho. O Senhor nos chamou, não é para ser pregadores de uma palavra. Deus nos chamou para ser testemunha daquilo que viu, daquilo que tocou, daquilo que desfrutou. O Evangelho que é pregado às criaturas, as boas novas, é aquilo que você vivenciou. A transformação que Jesus te transformou. Você era uma pessoa assim, transformou em outra pessoa. Esse é o Evangelho de Cristo. Que não importa o que você está vivendo, não importa a forma que você está vivendo, pode ser um trigo. Pode viver como Jó. Mas a graça de Deus, a cruz de Jesus, transforma. E é por isso que ele não está arrancando. Por isso que, às vezes, quando um ladrão de celular ou um ladrão de banco, que a polícia poderia matar em perseguição, poderia ou não poderia? Quem tem essa mentalidade, fala assim, podia ter matado logo. Era dar 3 tiros, ele nunca mais ia voltar a roubar. Mas Deus não permite. Deus não permite. Porque Ele é misericordioso. E aí, meu irmão, se você se acha justo, se você olha para dentro de você e diz assim, ainda bem que eu sou trigo, cuidado, pode parecer, mas se o seu coração ainda é vingativo, um coração ganancioso, um coração malicioso, um coração faccioso, um coração maldoso, imoral, um coração, sabe, eu falo coração é os seus pensamentos, só pensa o pior das outras pessoas. Parece trigo, mas pode ser justo. Examine o homem o quê? A si mesmo. Amém? A porta da graça está aberta. A cruz transforma. Vamos aplaudir Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória. Cuidado.